mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Aleluia. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja, Ele cuida de ti. Adore, Ele cuida, exalte, Ele cuida, glorifique, Ele cuida, louve, Ele cuida, receba força, alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalte o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. Amém. Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Que o Senhor possa vos dar momentos felizes na sua presença e que você tenha tido um início de semana abençoado por Deus, tenha passado um feriado aí, muito trágico para muitas pessoas. Infelizmente, a prudência às vezes não está presente na nossa sociedade. Nós estamos há 6 meses com a nossa igreja fechada. Entramos online a partir do começo de abril, e vamos continuar
com alguma coisa online. As lives de terça e de sexta, o culto de quinta e de domingo, mas por uma solicitação e uma decisão pastoral, nós estaremos dando início a um retorno dos nossos cultos presencial para um grupo de irmãos que não estão assistindo às lives da nossa igreja aos domingos, estão indo cultuar presencialmente em outras igrejas, e consultando eles, então nós vamos, a partir de domingo, agora dia 13, vamos ter uma primeira reunião das 17h até as 18h15, e depois lá então nós vamos acertando devagar o horário, para que não venha ter nenhum conflito, nenhuma competição entre a live e os cultos presentes, porque a live vai ficar por causa dos irmãos que estão no grupo de risco, que são os irmãos de idade. Esses irmãos a gente não está querendo que eles vão aos cultos, e aqueles que forem será um grupo pequeno, obedecendo todo o protocolo, utilizando máscara. Haverá no local álcool gel, água, sabão, haverá também um medidor de temperatura, estaremos tomando todos os cuidados, estaremos observando o distanciamento, não há uma possibilidade de nós termos um grupo muito grande, portanto a gente está contando já com aí mais ou menos em torno de 15 a 20 pessoas, e talvez a gente vá fazer revezamento, não sabemos, Deus vai nos dar direção. Então é isso que a gente quer comunicar. Continua os cultos online de quinta, de domingo talvez vai ter que se fazer um ajuste no horário, mas a live de terça e de sexta continuará, porque nós temos alcançado muitas pessoas e temos um grupo muito grande de pessoas idosas na área de risco, no grupo de risco, aliás, que assistem a live de domingo, principalmente. A de semana ainda é um pouco vista por alguns, outros dizem que trabalham, não têm condições de ver, mas nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. E assim estaremos hoje meditando a respeito da palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para nós. É importante deixarmos bem claro que nossa vida com Deus é uma vida de preces, é uma vida de orações. Nós nos comunicamos com Deus através da fé. E a fé, ela nos leva a Deus através da oração. E nós temos aqui contado algumas coisas sobre aquilo que é operado, sobre aquilo que é feito pelo Senhor Jesus. E nesta noite nós queremos falar de uma das orações famosas das Sagradas Escrituras, do Velho Testamento. A gente faz questão de sempre estar trazendo do conteúdo da palavra de Deus aquilo que é importante. E é a oração de Josafá. É a expressão de um governante que de fato compreendeu que ser um rei, o significado de ser um rei, de ser um homem que está na linhagem de uma grande aliança feita por Deus com Davi, que é a aliança davídica, para todos os seus descendentes. E Josafá talvez seja um daqueles reis que compreendeu
e como homem, o que significa governar ou dirigir um povo que é uma nação criada por Deus, ou uma igreja criada pelo Senhor Jesus Cristo, para que esse homem entenda que a participação teocrática na direção dos trabalhos, ela é muito importante quando nós respeitamos a vontade de Deus naqueles trabalhos que são seus, que são obras suas. O trabalho secular é o trabalho para nossa manutenção. O trabalho religioso ou o trabalho eclesiástico é aquele trabalho que nós fazemos para a alma, para a nossa comunhão com Deus, para nós estarmos em contato com Deus. E Josafá foi um homem muito amoroso, tipo daquelas pessoas não tinham preconceitos, não tinham separações, mesmo Judá e Israel sendo reinos divididos, ele mantinha amizade com o rei Acabe, inclusive dando uma filha para casar com o filho do rei Acabe, e participava, às vezes de forma até imprudente, em algumas questões que o rei Acabe se envolvia, e pedia a sua ajuda, e ele ia lá ajudar Acabe. E a última vez que ele foi ajudar Acabe foi quando este morreu. E quando Josafá está voltando dessa trágica batalha para o rei Acabe, ele é recebido, antes de entrar na sua cidade, por Jeú, filho de Anani, o profeta. E o profeta, quando encontra com ele, diz: devias tu ajudar ao perverso? Porque Acabe era um homem perverso. Era um homem descomposto do amor, da piedade e da misericórdia de Deus. Era um homem que, incitado pela mulher, fazia práticas de crueldades, servia à idolatria, mas Josafá faz isso e é repreendido pelo profeta Jeú, que diz para ele: você não devia ajudar o perverso, amar aquele que aborrece o Senhor. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? E isso também não agradava a Deus. Deus não aceita que nós compactuemos com aqueles que são errados, com aqueles que andam errado. Deus nos ensinou a andarmos pelos caminhos corretos, sermos praticantes da justiça, da piedade, do amor e da caridade, como ter paciência com as pessoas necessitadas. Pois bem, ele volta da batalha, para ele não tinha acontecido nada, mas
havia um grupo de inimigos que estavam reunidos para atacar Judá. E agora ele não tinha a quem recorrer. O outro rei, sogro da sua filha, recorria a ele, pedia ajuda para ele. Ele ia lá com seus soldados para ajudar. Agora um grupo de inimigos se reúnem para vir contra ele. E ele é avisado por isso. E esse texto da palavra de Deus está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Quero fazer aqui uma observação histórica sobre os escritores bíblicos. E dizer para você que dos 66 livros da Bíblia, os autores de 55 são facilmente identificados pela tradição, história. A gente consegue identificar 55. 11 dos livros dos 66, cujos autores não são conhecidos, e eu vou dizer para você que são o livro de Juízes, o livro de Ruth. Autores é aqueles que foram os que escreveram 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2º livro de Reis, 1º e 2º livro de Crônicas. Eu não posso dizer aqui quem é que escreveu, porque a história bíblica me dizem isso daí. O livro de Esther, o livro de Jó e a carta aos Hebreus. Os livros do Velho Testamento que citei, e mais o livro de Crônicas, aliás, o livro de Gênesis, Juízes, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, eles cobrem um período muito grande. E provavelmente não tenha sido poucos as pessoas que participaram escrevendo isso, né? O livro de Gênesis é um livro que conta, que foi copilhado por Moisés, mas que conta praticamente a história do primeiro mundo e também a história da chamada de Abraão. Então, essa é a informação que eu queria dar. Então, vamos lá à leitura. Capítulo 20, verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Eles se reuniram e estavam vindo para pelejar com Josafá. Josafá tem um exército pequeno, não é uma potência para enfrentar essa batalha. Então vieram que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Asarrom, Tamar, que é em Gedi. Notícia difícil para Josafá, sendo um homem de Deus. Vou recorrer a quem? As causas de Deus, Ele mesmo resolve. Então eu quero dizer aqui para você o que Josafá faz. Verso 3.
Então Josafá teve medo. Deixa eu te dar uma frasezinha aqui. Não permita que o medo roube de você e de sua família bênçãos preciosas de Deus. Não tenha medo, porque a bênção do Senhor vem para nos dar vitória. E o medo não pertence a Deus. A fé, ela é oposta ao medo. Então Josafá teve medo. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem de outro. Não vem de homem, não vem de conselheiro, não vem de autoridade, não vem de entidade, não vem de ninguém. Vem do Senhor. Então congregou-se Judá para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então a questão nossa é essa: vamos buscar a Deus, porque é dele que vem o socorro. Ele é o nosso socorro, não temos em outro a buscar. E pôs-se Josafá em pé na congregação, na casa de Deus, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E ele então vai orar a Deus. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, a habitarem nela? Olha que oração, que clamor, que engrandecimento, que só pode ter quem já passou, ou quem já sentiu diante de sua situação de crise, a pressão, o estresse, a ansiedade. Aquela notícia trouxe para Josafá uma preocupação muito grande e uma ansiedade também enorme, dizendo: o que eu vou fazer, como é que eu vou enfrentar esse batalhão de gente, o que eu tenho que me recorrer a quem pode me ajudar, a quem pode me dar condições. E Josafá, segundo o que a Bíblia relata, foi um dos mais brilhantes reis que Israel, que Judá já teve. Ele amava e temia o Senhor. Mas o dia que ele recebe esta notícia de que 3 exércitos, não é brincadeira, haviam se reunido com o propósito de atacar Josafá. Ele sabia muito bem que seus soldados não teriam a menor chance de vencer a batalha. Então, apesar de estar muito temeroso quanto à segurança de Israel e do seu exército,
e de sua própria vida, ele foi honesto. E o que Deus procura naqueles que buscam a sua ajuda é a honestidade, é a transparência, é o dizer para Deus da sua deficiência. Não é querer se mostrar como herói. O herói da batalha é Deus, não somos nós. E ele confessou a Deus o que estava sentindo. Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. A forma como o rei reagiu quando se sentiu acuado diante de uma real de crise, traz lições valiosas para nós, que vivemos momentos de crise, não só a crise da pandemia, mas a crise das dificuldades na nossa labuta. E ele tomou 5 passos importantes para buscar a Deus. Primeira coisa, ele confessou ao Senhor que estava com medo e pediu socorro. Só pede socorro a pessoa que ela se sente incapaz de solucionar aquela dificuldade que ela está enfrentando. E ela vai pedir ajuda. Mas devemos entender que nós cristãos, nas causas da nossa alma, nós temos que pedir socorro àquele que ama a nossa alma. E amando a nossa alma, amos a nós. E ele então recorre à lembrança, ao passado, às histórias, os testemunhos que ele tinha conhecimento, que lhe era relatado desde menino. Ele lembrou-se dos grandes feitos de Deus para com a nação israelita. No verso 6 e 7, ele deixa isso patente quando ele pergunta, quando ele diz afirmativamente que foi o Senhor que expulsou aquele povo que vivia na terra, que era a terra dada por Deus a Abraão e a sua descendência, e que é a terra que é dada e que continua sendo promessa para Abraão e que será totalmente reconquistada pelo Senhor Jesus Cristo no seu reino milenar. Ele vai expulsar todos que estão dentro daquela propriedade. E ele então relembra isso daí. É o segundo passo, irmão. É a lembrança. É termos entendimento. É termos consciência que Deus já fez muito por nós. E Paulo diz que aquele que começou em vós a boa obra também é poderoso para completá-la, para concluir. Deus não abandona obra nenhuma no meio. Então, esta batalha aqui de Josafá, ele lembra a Deus, o Senhor fez isso, foi o Senhor que executou isso. E ele então vai em frente. E ele diz: ouvi com atenção
as instruções do Senhor. E o Senhor, quando chega aqui, no verso 14, ele diz o seguinte para Josafá: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, no meio da igreja, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, e aqui vai dar toda a árvore genealógica, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, fala com o povo de toda Judá, os moradores de Jerusalém, e dá uma ênfase: e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. Que palavra! Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão. Então Deus ordena para ele: você me pediu socorro, então não tenha medo. Não tenha medo de maneira nenhuma. Nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Este é o socorro que eu peço, esse é o socorro que você deve pedir. O Deus que peleja por você, o Deus que vai à guerra por você, o Deus que vai à batalha por você. E ele então dá instrução, porque Deus não só promete, mas Deus ensina, e a palavra dele é isso: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jerusalém. Deus sabe o local, Deus sabe a posição, Deus sabe o que fazer, porque Ele é o Senhor da guerra. Neste encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, pediu socorro, o socorro vem. O socorro vem logo. E ele ouviu com atenção. E o que ele faz? Ele ajoelhou-se diante de Deus. Então Josafá, aleluia, se prostou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então o que Deus quer de mim e de você é ser adorado. Adorou ao Senhor e demonstrou sua confiança no Senhor. No Senhor. E é isso que Deus traz
quando Ele vem em nosso socorro, quando Ele vem em nossa ajuda. Mas, meus queridos, na luta tem que haver ação. E a ação deles não era para a batalha. A ação deles era para se locomover ao local que Deus tinha indicado, a saírem pela manhã logo cedo, e isso aconteceu. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá. Josafá era o líder. Josafá era o que estava na frente. Josafá é o homem de Deus. Ele diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Credes nos seus profetas, e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou a cantores para o Senhor que, vestidos e ornamentados do sagrado, marchando à frente do exército, louvando a Deus e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo ele começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon, contra os de Moabe e os de Monte Seir, e eis que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon, de Moabe, levantaram contra os moradores do Monte de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo aos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Eles brigaram entre eles lá, e o povo de Deus ficou só olhando, porque esta batalha é de Deus. Esta batalha quem vai enfrentar é Deus. Então Josafá estava aqui em segurança. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que era corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente, e vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque eram muito, ao quanto se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor, e por isso chamou-se aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos, e vieram para Jerusalém com alaúde, com harpa, com trombeta, para a casa do Senhor, para na casa do Senhor, para diante do Senhor, para exaltarem o Senhor, para bendizerem ao Senhor, para glorificarem ao Senhor, porque a casa do Senhor é lugar de louvor e de adoração, e é assim para aqueles que querem a vitória do Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado. E Josafá, então, o medo sumiu, o medo foi controlado, o perigo foi desfeito,
pois um sentimento de vitória invadiu o coração daquele povo que pôde obedecer, que pôde acreditar. Como controlar isso? Como se colocar no momento de crise? Josafá lançou sobre Deus sua ansiedade. Pedro diz no capítulo 5, no verso 7 de sua primeira carta: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos um Deus que cuida de nós. E lembrou-se Josafá da intervenção divina na história de seu povo, em sua vida, e sempre que foi necessário, ouviu a orientação de Deus. E quando a igreja de Deus, quando o povo de Deus segue as orientações de Deus, que é emanada do trono divino e é chegado até nós através da palavra do Senhor, nós obedecemos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. E Josafá obedeceu, mostrou a sua confiança na soberania do Senhor e louvou antes de receber a bênção, assim como fez Josafá. Não permita, meu irmão, que você venha perder a bênção, que o medo roube de você a bênção de Deus. Confia no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nunca se abala, mas que permanece para sempre. Os que confiam no Senhor estão confiando num Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Deus maior do que tudo, que é o Deus que é santo, que é o Deus que é poderoso. Bendito e santo seja o seu nome. O poder dos homens da terra diante do poder de Deus é um pingo d'água no oceano. E se você pegar uma bacia na sua casa, encher ela de água, uma panela, e você pingar um pingo dentro daquela panela de água, o pingo vai sumir, ele vai desaparecer. Assim é a força do braço do homem, assim é a força do homem. Diante da força do poder de Deus, ele não existe, ele desaparece. Porque quando entregamos as nossas lutas, as nossas batalhas nas mãos do Senhor, Ele toma conta dela, Ele toma providência para nos dar a libertação, a liberdade para a glória do seu nome. Porque Ele é o Senhor, que para Ele nada é impossível. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus das doenças incurável. Ele é o Deus dos problemas insolucionável na terra. Porque Ele é o Deus que conhece todas as coisas. E na mão de Deus tudo se resolve. E o que eu quero te convidar nesta noite é para que você, com confiança, entregue o teu caminho ao Senhor. A tua vida, eu creio que você já entregou, mas o caminho, que é o andar, que é o palmear do caminho, que é o passo a passo, que é o dia a dia, que é questão sobre questão, seja a mais simples ou a mais complicada, Deus é Deus da simplicidade, é Deus que não tem nada complicado para Ele. É este o Deus que está a cuidar de você, a cuidar da sua vida. Nós não temos palavra de esperança no momento de uma crise epidêmica que está acontecendo. Uma crise de razão sanitária. Não há nos homens nenhuma resposta.
E a nossa resposta é confiar em Deus, é acreditar no seu poder, é acreditar nas suas mãos potente e poderosa. Era difícil a situação deste homem de Deus, mas quando ele entrega nas mãos do Senhor, Deus tinha uma aliança com Davi. Deus respeita esta aliança. Deus tem uma aliança conosco. Nós somos a igreja dele. E Jesus, quando fala na ceia, ele diz que este sangue é o sangue da nova aliança. É a aliança que ele faz conosco. Que ele diz que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. E se está conosco, está comigo na individualidade, está comigo no coletivo. Quando estamos juntos, ele está conosco. Quando estamos na individualidade, ele está conosco. Quando entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, fechamos a nossa vida entre nós e Deus, não importa onde estejamos. Às vezes estamos no metrô, às vezes estamos no trem, no ônibus, no veículo, na rua, nós nos fechamos com Deus ali e Ele está conosco e falamos com Ele ali e Ele nos ouve, Ele nos atende. É esta confiança que você deve ter no Senhor. Meu amado irmão, Deus te dê graça, que você venha confiar no Senhor, que você venha acreditar na força do seu poder, que você venha acreditar na condição de Deus te dar sempre a sua presença, nunca negar de estar contigo, porque Deus sempre está ao teu lado. Eu te convido agora para você fazer uma oração de Josafá. Não é uma oração quilométrica. Não é oração como às vezes nós ficamos conversando com Deus. Deus ouve as nossas poucas palavras. Deus escuta as nossas poucas palavras. Josafá não falou muito, mas Josafá teve resposta grandiosa. A grande oração é aquela oração que é feita com fé. Não é a que é feita com suor. É aquela oração que você abre o coração para Deus e deixa Deus tocar na tua vida. Eu te convido agora para que você, como Josafá, diga a Deus: eu estou com medo, eu não tenho saída, mas eu quero pedir socorro. Vá diante de Deus agora, Ele está aí, bem perto de você. Querido e amado Deus, eu li esta oração. Eu confio no mesmo Deus. Eu sei que o Senhor está com a sua igreja na face da terra. Aqueles que te servem, Senhor, com um coração sincero. Não importa a placa, Senhor, porque o Senhor não é Deus de placa. O Senhor é o Deus da igreja triunfante, que está militando, e todos nós, de todas as denominações, somos vasos comunicantes, comunicamos-nos com todos os irmãos de todas as pessoas que temem o teu nome, e é por esses e com esses que eu estou orando agora, para que o Senhor lhe dê coragem, para que o Senhor lhe dê força,
para que o Senhor lhe dê ânimo, que eles possam, com convicção, com fé, buscar a tua presença, acreditando no teu poder e na tua operação, que o Senhor está pronto para socorrer aquele que busca a sua presença, que o Senhor está disposto a entrar em qualquer batalha que os teus filhos tenham na terra, porque o Senhor está com eles aqui, preparando-os para que eles possam herdar a vida eterna e reinar com Cristo. Ó meu Senhor querido e amado, abençoa esse teu servo, abençoa essa tua serva, tira todo o medo, todo o receio, todo o temor, toda a falta de confiança. Ó Senhor, afasta todo espírito enganador, espírito de covardia, espírito que não se coloca diante de Deus para a batalha, não se coloca diante do Senhor para ver a vitória, para contemplar nas tuas mãos operando e trabalhando na vida desse teu filho. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, o teu filho, fique conosco, dê-nos, Senhor, uma noite abençoada, dê-nos sonhos de revelação, encoraje-nos às vezes dos sonhos, Senhor, que é quando nossa carne está fragilizada, porque estamos, ó Senhor bendito, dormindo. E então, Senhor, o Senhor fala conosco para tirar-nos de nós, Senhor, todo medo, todo receio e ensinar-nos a confiar em Ti. Em nome de Jesus, abençoe a cada um para a glória do Teu nome. Antes de eu impetrar a bênção, eu quero te convidar para estar assistindo a live da Igreja Unida, quinta-feira, às 19 horas. Estaremos aqui com a live sexta-feira, às 19 horas. E estaremos celebrando a ceia do Senhor, online, sábado, às 19 horas. Deus vos abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos os meus irmãos, para a glória do Senhor. Deus vos abençoe.